meninas, sejam bem-vindas. Eu sou Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje está incrível, vocês não podem perder. Nós vamos falar sobre metanoia. Você já ouviu falar sobre metanoia? Ainda não? A metanoia é a ação da mudança de pensamento ou a mudança de ideia que atinge mulheres acima de 40 anos. Um tema de extrema importância. Mas quem vai falar sobre esse tema é a psicanalista idealizadora do projeto Uma Mulher Sábia, Vanúzia Brito. Mas antes, não esqueça de deixar o seu comentário, de dar aquele like e de compartilhar esse vídeo, para que muitas mulheres tenham acesso a essa informação. Eu desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, eu sou a Vanúzia, psicanalista, palestrante, coordenadora do curso Uma Mulher Sábia. Eu quero agradecer aqui a Andrinéia Gomes, Janaína Bueno, as promotoras legais populares, Mulheres e Sua Voz, por esse convite honroso de estar aqui participando com vocês desse evento maravilhoso, compartilhando conhecimentos para homens e mulheres, visando o quê? Um Brasil melhor. Hoje nós vamos falar sobre metanoia, isso mesmo, nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre a metanoia. E não sou boa em internet, não vou conseguir colocar os slides aqui na telinha, então eu vou estar sempre olhando aqui do ladinho, tá? Meu computador tá ligado e tem uns tópicos aqui que eu vou acompanhando para não perder o fio da meada, tá bom, gente? Então, assim, o que significa metanoia? Metanoia é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de caráter. E nós vamos dividir essa palavra metanoia. A meta significa ir além ou depois. E noia vem de uma gíria que significa paranoia. E paranoia significa o quê? Apego obsessivo a uma ideia ou intenção. Então, metanoia é um processo que vai além do apego obsessivo de uma ideia ou intenção. Vamos lá. O medo e a insegurança são motivos enraizadores que nos dificultam de viver a metanoia na nossa vida. O medo e a insegurança são obras da nossa mente. E nós precisamos entender como funciona a nossa mente, como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele não quer trabalhar. O novo, para ele, não é bom, porque exige que ele trabalhe tudo que ele não quer trabalhar. Por exemplo, uma pessoa com depressão. Essa pessoa com depressão, ela quer ficar isolada, ela quer ficar sozinha, ela não quer ver ninguém, ela não tem ânimo para nada, ela só quer dormir, ela não tem forças nem para tomar um banho. Aí chega alguém para ela e fala assim: criatura, sai dessa vida, sai dessa situação, né? Você precisa se esforçar, você precisa sair dessa luta. Mas tudo que o cérebro não quer é se esforçar. Entende? Então, o pior conselho que você pode dar para uma pessoa depressiva: se esforce, ela não tem força, não adianta. O cérebro não quer se esforçar, tá bom? Então, voltando aqui para a metanoia, ele não quer essa mudança, ele não quer esse esforço. Então, a sua mente te sabota. E você precisa entender, você precisa passar adiante, ser mais forte, dominar a sua mente, dominar o seu cérebro e fazer justamente o que ele não quer que você faça. Por exemplo, você quer emagrecer. Aí você vai no médico, o que é que você pede pro médico? Doutor, passa um remédio, passa um chá,
para que eu possa emagrecer, para que eu possa me sentir saciada, não sentir fome. Aí o médico olha para você. Não, você precisa mudar os seus hábitos alimentares. É o que você não quer, mudar os hábitos alimentares. Você não quer estar acostumada. Você está acostumada a se alimentar da maneira que você se alimenta. Você está acostumada a viver como você sempre viveu. Você não quer mudar. Entendeu? O seu cérebro não quer essa mudança. O medo e a insegurança são os piores vilões da metanoia. Por quê? Mudar dói. Mudar assusta. Mudar causa medo, sim. Porque nós não sabemos o que está atrás daquela porta. O que está atrás daquela porta que nos assusta, que nos intimida. Aí, com medo do que está lá depois daquela porta, você fica onde você está. O costume, se acostumou, não quer sair dessa vida, não quer sair. Ah, eu sou assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Não. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. E a atitude de mudar é sua. Sabe por que você não muda? Sabe por que você não muda? Porque justamente você não quer pagar esse preço. Você não quer pagar o preço do esforço. Você não quer se esforçar. Entendeu? Então você precisa compreender como que funciona a tua mente, como que funciona o teu cérebro, para que mude o seu comportamento. Como você pensa em mudar de vida se continua com a mesma mentalidade? Hã? Não é o lugar que prende a mente, porque quem muda a mente, muda o destino. Vou falar de novo. Como é que você quer mudar de vida e continua com a mesma mentalidade? Não é o lugar que prende a mente, porque quem muda a mente muda o destino. Você está numa vizinhança, que a vizinhança não te suporta, que a vizinhança não gosta de você, que a vizinhança faz isso, faz aquilo, e você quer mudar de casa. Você vai mudar de residência. Não é a residência que vai mudar, é você que tem que mudar. É as suas atitudes que tem que mudar. Né? Mulheres e homens que falam pelos poros, falam pelos cotovelos, se acham dono da razão. Né? Só eles falam, não dá oportunidade para os outros. Né? Fica se vitimizando. São pessoas que somos culpadas por determinados relacionamentos, somos culpadas por determinadas atitudes. Né? Por exemplo, teve um mau casamento. Ah, mas o meu casamento não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Ah, você me enganou. Você me enganou quando nós namorávamos, quando éramos solteiros, você era outra pessoa. Não se engane, meu bem. Não se engane. Ele ou ela não te enganou. Você se deixou enganar. Você não quis ver a realidade. Aceite que dói menos. Para de se vitimizar, para de estar culpando os outros, para de estar culpando o sistema, culpando a política, culpando os pais. Ai, eu não venci porque meu pai era alcoólatra. Ai, eu não venci porque minha família não tinha condições financeiras. Você não venceu porque você não quis. Porque quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. Grava isso aí. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Então a gente precisa entender que a nossa mente, ela nos sabota e nós precisamos mudar os nossos costumes, os nossos hábitos na marra. Na marra. Se você quer emagrecer, mude os seus alimentos, mude o seu cardápio. Faça caminhadas. Eu não gosto de caminhada. E quem é que gosta? Quem é que gosta? Mas tem que fazer. Né? Quem é que gosta de acordar cedo aí? Pois é. Não gosta de acordar cedo, não é? Mas acorda. Por quê? Porque é necessário. É necessário acordar cedo porque o sistema, a sociedade tem horários. Nós precisamos ter horários. Não é assim sem limites.
né? Quem é que gosta de estudar? Muitos gostam de estudar. Eu gosto de estudar, eu amo estudar. Mas tem gente que não gosta. E por que não gosta, não faz? Entende? Porque não gosta, não estuda. Porque não gosta, não faz. Porque não gosta, não acorda. Não. É isso que a gente precisa mudar. Precisa entender o nosso cérebro. Ele nos sabota porque ele diz. É isso. Ó, gente. Ele nos sabota, o cérebro nos sabota justamente por causa disso. Você tem que acordar cedo, mas não gosta de acordar cedo. Entendeu? O teu cérebro te sabotando. Ah, eu quero emagrecer, mas tem que mudar os meus hábitos. Ah, não, mas eu não consigo mudar os meus hábitos. O teu cérebro tá te sabotando. Outra coisa que o nosso cérebro nos sabota é o que a gente alimenta o nosso cérebro. E o que mais tem sabotado a nossa mente hoje? A internet. Isso mesmo. O que você vê na internet, você vê o palco. Você não vê os bastidores. Quem está diante das câmeras está sorrindo, está feliz da vida. Mas a sua mente e o seu coração, só ela ou ele sabe. Não é assim? Aí porque os seus olhos veem que está diante da internet, você cobiça. Você cobiça, você almeja aquela vida. Aquela pessoa que publica viagens e mais viagens, de repente está devendo até o mundo. Deixa de comer para estar se mostrando na internet. As contas tudo pendurada no vermelho, mas tem que estar maravilhoso na internet. E nós, iludidos, acreditamos no que a gente vê. São o palco da vida. Quem vê cara não vê coração. Você já pensou na mente do palhaço? É, na mente do palhaço, o palhaço que conta piadas para que todo mundo ria. Só ele sabe como que tá a mente dele. Só ele sabe o que ele está passando para fazer o público sorrir, para ganhar o seu pão de cada dia. Entende? Então, quando a gente alimenta o nosso cérebro com essas coisas fúteis, nós acabamos nos empobrecendo a nossa vida, porque a gente fica uma vida amargurada. A gente vive uma vida insatisfeita. Levamos uma vida de ingratidão e não reconhecemos, não damos valor o pouco que a gente tem, o pouco que você tem, você conseguiu com o seu suor, na raça, né? Então você precisa agradecer a Deus, agradecer os seus esforços, foi você que lutou para isso. Precisa melhorar? Lute. Enquanto há vida, há esperança. Acredita em vocês. Eu tenho 59 anos. E aos 58 anos de idade, eu consegui o meu diploma de psicanalista. Entenderam? Aos 58 anos de idade. Quando eu penso que eu não podia mais fazer nada, e já sou aposentada. E fiz o curso de psicanalista, onde eu me identifico muito bem. Hoje eu sou palestrante, sou conselheira, aconselho homens e mulheres, adolescentes, jovens, a entender melhor o seu cérebro, a sua personalidade, a sua mente. Pois é, se eu conseguir, por que você também não pode conseguir? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Agora uma pergunta para vocês refletirem, mas eu vou dar a resposta para vocês, vai ficar mais fácil. O que é mais fácil? Mudar uma crença ou um comportamento? Tadã! Uma crença, né? Uma crença é mais fácil mudar. Por exemplo, tem pessoas que foram criadas na Igreja Católica. Aí se converte, vai para o Evangelho, vai para o cristianismo, ou vai para o budismo, ou vai para espiritismo, ou vai para determinadas religiões. Mas foi criado na Igreja Católica, mas mudou de crença, entendeu? Foi fácil mudar de crença, entendeu? Mas mudar um comportamento, esse é que é difícil. Requer esforço, requer determinação, entendeu? Para poder mudar o nosso comportamento. E essa mudança precisa de uma atitude.
é fundamental para nós entendermos melhor o nosso cérebro. Nós precisamos nutrir o nosso cérebro de coisas boas, para que nós possamos viver essa metanoia, quando todos os dias e o dia todo. Então, algumas estratégias para mudar, né? Para mudar ou nutrir o nosso cérebro, alimentos saudáveis, né? Atividades físicas, a qualidade do sono, nutrir o nosso cérebro de conhecimento. Isso mesmo, vocês já ouviram aquele ditado de quem lê sabe mais? A leitura, leiam livros. É muito bom ler livros. Leiam livros de conhecimento, livros de psicologia, livros de ciências. Mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Olha, teu cérebro te sabotando. Ensina o seu cérebro que ele precisa gostar de ler. Precisa ler, precisa assistir filmes maravilhosos que nutrem a nossa mente, né? Tem dias que a gente está para assistir um filme de romance, de autoestima, mas tem dias que a gente está a fim de assistir um filme de comédia para rir um pouco, e para quem gosta, filme de terror. Eu não gosto muito. Mas cada um tem o seu gosto. O importante é que você faça aquilo que você se sente bem, que você gosta. Mas aprenda a alimentar o seu cérebro, tá bom? Os desafios, alguns desafios que te levam a mudar. O autoconhecimento. Você se policiar. Você se conhecer, você olhar para dentro de você e mudar aquilo que precisa ser mudado. Gente, tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar, né? Tipo, o sistema religioso, o sistema político. A gente não consegue aumentar mais 5 horas no dia, a gente não consegue mudar mais 5 dias na semana. A gente não consegue mudar, mas a gente gostaria de mudar, né? Então esquece isso. Mas nós conseguimos mudar a nós mesmos, a nossa atitude. A gente não consegue mudar o outro, né? Já falamos no início da aula, se já é difícil mudar a gente, imagina mudar o outro, né? E lembre-se, não permita que o outro decida como você vai agir. Não permita que o outro decida como você vai se comportar. Já ouviu aquele ditado? A minha educação termina quando a sua começa? Coisa feia. Então, se você é barraqueiro, você é barraqueira? Não. Eu vou estar em cima do meu salto e falar para você o que é certo e o que é errado com educação. Não com baixaria, né? Outra coisa, outro desafio que nos levam a uma mudança é construir hábitos saudáveis para evitar a autossabotagem. Eu sempre falo nas minhas palestras sobre esses hábitos saudáveis, uma coisa muito simples que acaba virando bagunça na nossa vida. Eu sempre falo nas minhas palestras, é que, por exemplo, a gente vai aí colocando tudo dentro do guarda-roupa. Roupas e mais roupas, vai comprar roupa, vai colocando, vai deixando lá. E daqui a pouco, quando você vai ver, tem roupas lá que você nunca tirou sequer a etiqueta. Precisa fazer uma reformazinha, uma arrumaçãozinha no guarda-roupa, deixar tudo organizado, né? Tomar cuidado com essa autossabotagem, porque essa bagunça no guarda-roupa também atrai preguiça, atrai desordem, né? Atrai bagunça. E você acaba acumulando coisas. Então, precisamos estar sempre fazendo uma faxina exterior também no nosso guarda-roupa, na nossa cozinha, né? Deixar tudo organizado, porque um local organizado traz paz pra gente,
né? E paz, grave aí, paz não significa ausência de problemas. Paz significa administrar os problemas em paz. Aprenda a metanoia, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de pensamentos. Mudar no dia a dia, todos os dias da nossa vida. Então, quando nós construímos hábitos saudáveis, nós evitamos o acúmulo de coisas desnecessárias na nossa vida. Nós precisamos ter paz na nossa vida, e para ter essa paz, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida em paz. Administrar os problemas em paz. Precisamos ter o autoconhecimento, olhar para dentro de mim. O que eu preciso mudar para que essa metanoia venha fluir na minha vida. São algumas atitudes, alguns comportamentos que nós precisamos mudar. E lembrando, metanoia é um processo. Muita paz no seu coração.